E agora vamos conversar com o professor Homero Costa, de Ciência Política, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson. Prazer estar aqui novamente a seu convite. Prazer tê-lo conosco. E inicio nossa entrevista perguntando o que é taxa de alienação eleitoral. Você já adiantou isso na apresentação, né? Isso é um termo que foi utilizado por um grande cientista político brasileiro chamado Vanderlei Guilherme dos Santos. Publicou um livro ainda nos anos 80, 90, se referindo a esse somatório dos votos brancos, dos nulos e das abstenções. Gerou uma certa polêmica porque são diferentes. O voto nulo, em geral, é um voto mais politizado, mais consciente, mais de protesto. E o voto em branco é mais de diferença. Então, principalmente quem vota nulo, diz, olha, o meu voto não é alienado, né? O meu voto é um voto consciente, quer dizer, eu não concordo com nenhuma das opções que estão aí e que esse fenômeno deve se repetir nas eleições deste ano. O que significa voto branco? O voto branco, até algum tempo, contava como voto válido, até 1997. Somava para o candidato que tivesse mais votos, né? Somava para a coligação, o partido da coligação. O candidato, né? Mas a partir de então, ele não conta mais como voto para o quociente eleitoral, não é voto válido. Então, nem o voto nulo, nem o voto em branco são considerados votos válidos, né? Então, se você soma isso com as abstenções, né, dá um número expressivo no Brasil. Nas eleições de 2014... Agora, o voto branco, ele significa tanto faz quem foi eleito? Em geral, porque como são um número muito expressivo, né? Então, mas em geral, quem vota em branco é porque não concorda com nenhuma das opções. Então, é a mesma coisa do voto nulo? Na prática, sim, porque não conta como voto válido, né? Na prática, sim, embora as motivações sejam diferentes, né? Mas um voto de indiferença de que é um voto mais de protesto, como expressam os votos nulos, né? Há campanhas de votos nulos, mas não há campanhas pelo voto em branco, né? E eu lhe pergunto, a expectativa que se tem em relação a essas eleições, são eleições que tendem a se acirrar até o final, né? Apesar de que tinha uma grande massa de pessoas que estavam absolutamente insatisfeitas e que queriam protestar e não iriam nem votar, como muita gente dizia, revoltado, chateado, mas parece que essas pessoas acabam se definindo na reta final. Mas diante de tudo que a gente tem vivenciado no Brasil, a tendência é que a gente tenha mais pessoas votando branco, nulo ou não indo votar, ou que as pessoas acabem indo votar e escolhendo, no final de contas, um candidato? É fato que grande parte do eleitorado define seus votos mais próximo das eleições. Por isso final, que esses índices, principalmente, né, de brancos e nulos, aqueles que dizem que vão votar brancos e nulos, ninguém vai fazer uma pesquisa, alguém vai dizer que eu vou me abster a votar, né? Se abstém, mas não consta na pesquisa, consta votos nulos e brancos. Eu acho que a tendência, em função de uma série de fatores, eu acho que o próprio desdobramento da própria Operação Lava Jato, que envolveu a imensa maioria dos partidos, né, com poucas exceções, contribuiu para o desgaste da imagem dos partidos que já eram ruins, né? Os partidos políticos brasileiros têm uma das piores avaliações em termos de confiança. Da América Latina, inclusive, acho que é o país que sustenta a lanterninha, né, em termos de descrédito, né? Não só os partidos, o parlamento da maneira geral, o executivo, também o judiciário, mas especificamente em relação aos partidos. Nas eleições de 2014, o Brasil teve a maior taxa somada da alienação eleitoral desde 1998. E aumentou nas eleições municipais de 2016. Mais de 20 anos, né? Esses 20 anos, e é interessante dizer, porque essas taxas não são específicas nem do Rio Grande do Norte, que são muito altas. O Rio Grande do Norte teve, nas eleições de 2014, a maior taxa para as eleições para governador do Brasil, e nada indica que esse índice vá diminuir, né? Espero que diminua, que mais pessoas participem do processo eleitoral, mas há uma distância entre o que a gente pretende e aquilo que os fatos, né, demonstram. Então, em 1998, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, ele foi eleito no segundo turno, foi reeleito em primeiro turno, com menos votos do que o somatório dos brancos, nulos e abstenções. Da mesma forma, 22 dos 27 governadores, inclusive do Rio Grande do Norte, Garibaldi Alves, teve, na sua reeleição de 1998, menos votos do que esse somatório dos brancos, nulos e abstenções. Portanto, é um processo que vem de longo tempo, né?
Então, nas eleições de 2016, por exemplo, em 22 das 27 capitais, os votos brancos nulos e abstentos foi maior do que os dados ao primeiro e segundo lugares. E a expectativa mais de 10 em primeiros lugares, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. A expectativa é que isso aconteça novamente no Rio Grande do Norte, no Brasil, de que o primeiro colocado tenha menos votos do que o somatório de brancos, nulos e as abstenções. A tendência é que isso aconteça de novo? Isso ocorreu em 2014, né, no primeiro turno. O Henrique Eduardo teve 702 mil, Robson teve 623 mil e alguma coisa. E o somatório dos brancos, nulos e abstenções foi maior do que dos dois, né? Diminuiu no segundo turno, que é uma tendência de diminuir votos brancos e nulos e aumentar as abstenções no segundo turno, que é uma tendência geral. Mas quando a gente analisa esse aspecto, é preciso fazer a diferença entre os estados. Quer dizer, você pega o dado geral sobre isso em termos de Brasil, mas você tem as especificidades estaduais. Então, há estados como o Rio Grande do Norte, nas eleições de 2014, teve um altíssimo índice de abstenção nulos e brancos, né? O Maranhão, historicamente, tem isso, enfim, Alagoas e outros estados e outros com menos. Então, a média geral é muito alta no Brasil, porque o voto no Brasil é obrigatório. Quer dizer, as pessoas são obrigadas a saírem de suas casas para votarem. Obrigadas em termos, né? Mas, enfim, devem votar em função das penalidades advindas, se ele não for. Mas ele não é obrigado a votar em ninguém, né? Ele pode simplesmente se abster. O que é pior nesse processo é deixar para votar em cima da hora e votar mal e ser convencido na boca da urna. Até porque nessa reta final da eleição, para qualquer cargo que exista, forma-se um clima, formam-se algumas ondas que muitas vezes você vai no embalo de uma onda sem saber se aquilo é o que realmente você gostaria para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade e por aí vai, né? Então, assim, é muito perigoso. O importante é que você preste atenção com antecedência, que você forme uma opinião e escolha em quem você deseja votar, né? Até porque não há um debate qualificado, profundo, de programas partidários, né? As coligações são em função não são em função de programas e de ideologias, né? São coligações pragmáticas, né? Que não envolvem uma discussão nisso. Isso se expressa nos debates, né? Que não tem programa consistente, nem para os estados, nem para os países, a não ser coisas muito genéricas, né? Então, essa distância entre aquilo que se diz, né, e o que se promete e o que se faz também cria uma rejeição aos governantes, como expressam as pesquisas em relação a praticamente todos os governantes, a começar pelo presidente da República, nesse caso ilegítimo, né, porque foi resultado de um golpe, mas essa descrença, quer dizer, essa distância entre o que se diz, né, isso é muito comum nas eleições, né? A gente vê a propaganda, embora nas eleições proporcionais, uma coisa assim absolutamente irracional, porque você só pode dizer um nome e dizer um slogan qualquer, por educação, por saúde, por segurança, todos falam sobre isso, né? Mas se você observar o exercício do mandato, por exemplo, né, resulta em muito pouco, né? O Rio Grande do Norte, essa bancada, essa legislatura, só aprovou 2 projetos. E um deles é o Dia Nacional do Ciclismo, né, que foi uma proposta de um deputado do Rio Grande do Norte, assinado com outros 25. E outro sobre uma pílula do câncer de uma deputada do Federal do que apresentam muitos, mas a possibilidade de aprovar é muito remota né, quando é de iniciativa individual. Estão lá para apresentar, mas, enfim, é um processo mais complexo, né, de aprovar um projeto. Mas isso também expressa o trabalho que se tem, né? É preciso considerar o que se ganha, porque cada deputado custa mais de 168 milhões, né? E aquilo que se faz efetivamente. Pois a produtividade de cada parlamentar tem que ser observada, né? Isso. E aí eu pergunto... Para quem já né? Para os que pretendem ser, né? O que fizeram, né? Para merecer... Fizeram, né? O que é que justifica exatamente, que qualificação possível merecimento do voto, né? Que qualificação possui. Essa qualificação não é... Isso, e sobretudo aquela história da gente pensar, às vezes na raiva, né? E não se pode... existe uma máxima da política, né? O próprio Maquiavel já falava isso, não se faz política com raiva. Do mesmo modo, não se vota com raiva. Porque isso você é induzido constantemente ao erro. É como você fazer qualquer coisa na raiva, seja na sua empresa, na sua família, na sua casa, aonde for, né? Então, votar com raiva é perigoso e pode levar um país, um estado, qualquer lugar, para descambar para uma situação pior do que a que já se encontra. E aí eu gostaria de saber qual é a importância do voto pensado, do voto consciente, escolhido
pelo cidadão nesse aspecto? Porque uma coisa é você se arvorar e prometer milhares de coisas sem ter experiência nenhuma e se jogar diante de uma máquina pública sem ter qualquer condição, de repente, ou experiência para disputar certos cargos. Não só experiência, mas muitos não sabem nem para que serve o que faz ou deveria fazer um deputado. Isso está na Constituição, tanto na Constituição Estadual como na Constituição Federal, a partir do artigo 45 até o artigo 61, falando do que deve, o que faz, o que deve fazer, quais são as competências específicas da Câmara, do Senado, e que muitos candidatos desconhecem. Presidente, né? Imagina o presidente da República, né? Pois é. Essa questão da importância do voto, quer dizer, no Brasil, os mecanismos de participação são muito precários, né? Você não tem uma democracia participativa, né? Você tem uma democracia representativa com muita precariedade, com muitos problemas. Por quê? Porque é um Congresso, um parlamento que não é representativo, né? Isso se expressa nos municípios, no Estado e no país, não é? Por quê? Porque o próprio processo eleitoral é muito antidemocrático, muito desigual, favorece quem tem recursos, favorece inclusive as mudanças de última hora nas regras eleitorais, no processo eleitoral, influencia para a permanência de quem já está no poder, dificulta os novos serem candidatos, né? Inclusive porque dominam os partidos políticos, né? Inclusive o fundo partidário e o fundo eleitoral, que é dirigido, quem controla a máquina partidária, né? Você não quem é dono do partido diz para quem vai o dinheiro. Exatamente, né? Isso, e qual o controle efetivo que se tem, né, do uso desses recursos, né? Mas a importância do voto é porque é um dos poucos mecanismos que se tem de participação. Isso significa que vai mudar completamente a sociedade, porque é um processo mais complexo. Mas é uma oportunidade de participação que a gente não deve desperdiçá-la, né? É a forma mínima do exercício da democracia, né? Exatamente. E como é que você vai abrir mão de votar? Agora, né? A contribuição mínima, apesar de importante como essa. Agora, muito mais importante, que é mais importante é, ao votar, acompanhar o exercício do mandato, porque acontece, a imensa maioria da população não pode votar e esquecer. Às vezes nem lembra quem votou e muito menos acompanha o exercício do mandato. Aí o que é que ocorre? 4 anos depois, quem não fez nada lá em Brasília ou na Assembleia Legislativa vem pedir novamente o voto, né, com slogans, porque não tem condições nem tempo para apresentar nada e às vezes apresenta coisa que não tem nada a ver com as suas atribuições específicas, né? E não se acompanha o exercício do mandato. Então, isso é um aspecto importante, você saber, porque existe hoje certos mecanismos, você poder acompanhar. Esse dado sobre apenas 2 projetos aprovados os atuais 8 deputados federais em 4 anos, isso foi divulgado na imprensa, né? Alguém fez um levantamento e mostrou, né, que a produção foi baixíssima em relação, evidentemente, que o mandato não se resume a isso. Mas isso é um aspecto também importante no exercício do mandato, né? Ou seja, legislar, fiscalizar o poder executivo, né? Isso no plano estadual, no plano federal. Mas quando são composições e você faz parte dela no governo, tanto do estado como no município do estado ou no plano federal, se limita muito a sua fiscalização, né? O exercício do seu mandato. Bom, quero agradecer a participação do professor Homero Costa, titular da cadeira de Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares e deixa uma reflexão final junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte sobre a importância do voto. Muitíssimo obrigado. Quer dizer, eu espero que, embora haja uma expectativa de que um grande número de brancos e nulos, as pesquisas recentes demonstraram isso, muita gente que não decidiu em relação a votar, tanto em relação a deputados, senadores, governadores e presidente da República, que se informem, né, a respeito das suas atribuições para não serem enganados e que votem de forma consciente e que possa ajudar o país a melhorar.